Olá, querido irmão, querida irmã, eu espero encontrá-lo bem em nome de Jesus. Espero que você possa estar desfrutando da graça e da misericórdia do Senhor, pois são elas que vão nos levar até a sua volta, amém? Chegamos ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é o que temos desfrutado dia após dia desse livro de Mateus. E esse capítulo 7 foi extraído do tema Por que me chamais Senhor? Por que você chamais Senhor, com baseado ali em 7, 21 ao 23? Mas antes disso, irmãos, o tema de hoje é a árvore conhecida pelos seus frutos, baseado nos versículos 16 ao 20, amém? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Vimos ontem que nós, como cristãos, pessoas, fomos gerados da semente de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz lá o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, a qual vive e é permanente, né? Então, irmãos, essa semente é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus foi semeada em nosso coração. E uma vez semeada essa palavra, irmãos, essa palavra ela cresce e frutifica. Dentro de uma semente já tem tudo ali dentro daquela semente, já possui a folha, já possui os frutos. Aquele DNA ali, irmão, já carrega todas as coisas. A única coisa que essa semente precisa ser é ser semeada, adubada, regada, e a vida por si, irmãos, vai romper a casca e vai produzir frutos. Amém? Mas vimos também que o inimigo, ele também semeia, né? Ele semeia uma vida clandestina, uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Deus. Se a gente vê a palavra do trigo e do joio, mostra que o Senhor plantou, né, o campo de trigo, mas o inimigo também veio e plantou o joio. Se a gente for para Mateus capítulo 15, versículo 13, é dito sobre coisas que o Senhor não plantou, né? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, irmãos, tem coisas, a vida clandestina é uma vida que o Pai Celestial não plantou. Então, no nosso viver, irmão, nós temos duas árvores. E nós precisamos, de fato, viver pela árvore da palavra de Deus, um viver celestial, um viver que o Pai plantou. Se a gente voltar mais um pouco, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você está aí no celular, a Bíblia impressa. Acompanhe comigo os versículos. No capítulo 7, versículo 16, o Senhor fala, né? Capítulo 7, 16 de Mateus. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que o Pai não produz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelo seu fruto conhecereis. Então, irmãos, a gente vê que a gente identifica uma árvore pelo fruto que ela dá. Você consegue identificar as espécies de manga pelo fruto, né, que ela dá. Eu vejo, eu olho, existem várias espécies de manga. Eu sei que manga é quando ela passa a dar fruto, né? E aqui o Senhor falou, né? Não se colhe uva de espinheiro. Um espinheiro, a única coisa que ele consegue oferecer é espinhos. Mas a videira, sim, ela consegue oferecer uva. Irmão falou, irmãos, no âmbito diário várias vezes, né? Nós precisamos voltar ao nosso interior, voltar ao nosso viver e observar quais frutos o nosso viver tem produzido. O que é que o meu viver tem produzido? Porque, irmãos, quando nós nos atentamos ao nosso viver, nós percebemos em que árvore nós estamos. No Jardim do Éden, o Senhor colocou ali de frente para Adão duas árvores: a árvore da vida
o nome já diz, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produz independência de Deus, que produz a morte, que produz todas as coisas. Então, nosso viver, irmãos, pelo nosso viver é que nós vamos perceber em que árvore nós temos desfrutado, o que é que nós temos realmente vivido, irmãos. Se é um viver celestial ou um viver que desagrada a Deus. Se a gente voltar aqui para o versículo 1, por um lado, não julgueis para que não sejam julgados, pois com critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, irmãos, não é uma questão de você olhar o viver do outro e começar a analisar. Não, irmãos, Mateus, o Senhor, ele senta com os discípulos e começa a ensinar. Então, irmãos, o Senhor está falando para você. O Senhor está falando para mim e para você. Irmãos, como tem sido o seu viver? O que é que o seu viver tem produzido? Em Gálatas, de forma bem prática, o apóstolo Paulo, ele começa a comparar o viver de quem está desfrutando da árvore da vida, que são os frutos do Espírito, para quem tem tido um viver na carne, até mesmo um viver religioso, que vai produzir muitas coisas. Queria convidá-los a Gálatas capítulo 5, no versículo 19, que o apóstolo Paulo ele começa a falar. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Então até aqui, irmãos, por um lado, a parte feia da obra da carne, né? Aquela parte que você consegue perceber. Irmão, seu viver tem sido um viver de prostituição, um viver de impureza, um viver de lascívia, né? Desejos carnais, Senhor Jesus, idolatria, feitiçaria. Mas por outro lado, irmãos, você tem inimigos? Você odeia alguém? Você tem ódio de alguém? Isso ainda, irmãos, é um viver de alguém que tem um viver terrenal, um viver carnal, né? Porfias e ciúmes. Você tem ciúme de irmãos? Você tem irmãos que você quer só para você e outras pessoas, né? Na sua família, né? Ira, discórdia. Existem discórdia. Você planta discórdia entre as pessoas? Ou você é um pacificador que leva a paz, né? Dissensões, facções, inveja. Alguém está sendo abençoado por Deus, está progredindo em vários aspectos do seu viver. Irmão, você tem inveja dessa pessoa? Né? Senhor Jesus, bebedices e glutonarias. Nos últimos dias, o que a gente vê mais as pessoas é tendo um viver apenas para o prazer, né? Um viver de beber, de comer. Finais de semana, não, quando tem tempo, não buscam o Senhor. Durante a semana também não tem tempo para o Senhor, né? Senhor Jesus, isso mostra, irmãos, qual é a árvore que você tem baseado o seu viver, né? Senhor Jesus. Mas o apóstolo continua, né? E coisa semelhante a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora os prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas pessoas, irmãos, não herdarão o reino de Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente olhar para o nosso viver hoje e mudar de fato e nos arrepender e passarmos a viver pelo viver celestial, pelo Espírito, irmão. Nesse exato momento, se o seu viver tem sido até aqui, não é para condenação, por louvado seja o Senhor que temos vivido na era da graça, né? E encorajar também aqueles que já estão vivendo pelo Espírito, porque o versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que é a pregação do Evangelho senão a obra de amor, né? O que é o apacentamento senão expressar o amor de Deus? Alguém, irmãos, que vive no Espírito, que vive na árvore que Deus plantou, com certeza, não sou eu que estou falando, é a própria palavra, é alguém que vai gerar amor. E o amor, irmão, o amor não é teórico. O amor é algo prático. O amor não é um verso de poesia, né? Tem muita gente que gosta de recitar, e eu acho lindo 1 Coríntios 13 que fala do amor. Mas, irmãos, o amor é algo prático. O amor é cuidado.
O amor é um fruto que as pessoas podem saborear de você. Você tem servido amor às pessoas, irmãos. Você tem gerado amor, né? É amor, alegria, paz. Senhor Jesus, onde você chega, irmãos, tá confusão, você consegue semear a paz. Você consegue semear a tua tristeza, irmão. Você consegue levar a alegria do Senhor. Você é uma pessoa longânima, né? Pessoa paciente, né? Uma pessoa benigna, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, esses são os frutos do Espírito. É isso que o Senhor quer colher de nós. Irmãos, o Senhor, ao chegar a nós, as pessoas, irmãos, ao chegarem a nós, elas precisam colher o fruto do Espírito. Por isso, irmãos, é tão importante nós olharmos que fruto o meu viver tem gerado. Porque, irmãos, até mesmo a falta de fruto não é a obra do Espírito. Porque a obra do Espírito com certeza vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. A obra do Espírito, irmãos, ela gera frutos. E fruto não é uma questão de esforço. Se você está se esforçando apenas, suando para gerar fruto, irmãos, talvez isso seja de você mesmo e vai acabar culminando em raiva, porque as pessoas não vão reconhecer o seu serviço, em ódio, em inimizade, em tantas coisas, irmãos, em ira. Mas quando você está no Espírito, irmãos, o seu viver vai gerar um fruto específico, que é o fruto do Espírito. Eu gostaria de terminar esse vídeo orando por essa palavra, orando pela sua vida, pela minha vida, e que você, irmãos, tome essa oração para você também. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de advertência, de amor, de encorajamento. Ó Senhor, muito obrigado porque a sua palavra é luz para nós. Senhor, queremos examinar o nosso coração, examinar os nossos frutos, Senhor, e oferecer frutos para o Senhor. Senhor, muda a árvore do nosso viver. Queremos viver, Senhor, pela árvore da vida, que é o próprio Senhor. O Senhor é aquele que em nós gera muitos frutos. Queremos nos arrepender, Senhor. Oh, Senhor Jesus, basta nesse momento invocarmos o Teu nome e nos voltarmos à Tua palavra, crendo no nosso coração. Oh, Senhor, muito obrigado por tal amor, por tal cuidado conosco. Senhor Jesus. Muito obrigado, querido irmão, por nos assistir até aqui, que essa palavra tenha falado com você. E ao final desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra com as pessoas da sua rede de cuidado. Amém? Jesus Cristo é o Senhor.